Alunos, nesse vídeo 2, a gente vai fazer a explicação das atividades, tá? De acordo com a explicação dos conteúdos do vídeo 1, certo? Então, a primeira atividade da aula 1 é para você completar com a conjugação do are, is e am. Para isso, você precisa olhar lá nos conteúdos, tá? Qual é a conjugação que vem, por exemplo, eu sou ou eu estou, certo? O que você usa? É are, is ou am. Para isso, você vai ter que encontrar o pronome I e ver qual é a conjugação que está lá no conteúdo. You, qual é a conjugação que você vai usar? E eu coloquei aqui porque os conteúdos estavam ao lado, mas como a gente separou, né? Mas os conteúdos estão lá e você observa, certo? Então, você vai completar com a conjugação do verbo ser e estar em inglês, que no presente simples se apresentam de 3 formas. Are, is e am, que significa ser e estar. E isso vai variar de acordo com a pessoa, o pronome do qual estamos nos referindo. A segunda atividade aqui é para você observar as formas de cumprimentar as pessoas, né? E aí essa imagem ela está aumentada no exercício de vocês. E você vai ver, de acordo com a figura 1, qual das formas de cumprimentar ou se despedir. A figura 2, qual é dessas formas de se cumprimentar, certo? Essa é a atividade, as atividades da aula 1. Agora vamos para as atividades da aula 2, tá? É para você responder as perguntas de acordo com a tabela que eu expliquei lá, de perguntas e respostas, tá? Que fala sobre a forma como a pessoa está ou onde ela está. Por exemplo, are you happy? Lá naquela tabela da aula 2, tem lá explicando como é que é a resposta, tá? E aí você vai fazer essa relação, tentar resolver. Right? Aqui você vai relacionar a primeira coluna de acordo, tá? Com a segunda. E aí, por exemplo, aqui, are you a teacher? Ok? Aí, qual seria a tradução dessa pergunta? Lembrando que todas essas palavras, essas frases em inglês estão lá no conteúdo. Na terceira, você vai reescrever a frase na forma negativa. Eu expliquei lá na primeira videoaula como você vai fazer essas frases ficarem negativas, tá? E ter uma posição, tá? É bem aqui, depois do is, é depois do are, e é depois do am que você vai colocar o not. Tem um textinho aqui, e aí você vai tentar entender e você vai verificar se essas informações são verdadeiras ou falsas, de acordo com o textinho. A quarta aula, eu já expliquei lá na videoaula, que é para você, de acordo com o país que eu estou mencionando, você vai colocar a nacionalidade. Para isso, você precisa olhar naquela tabela. E aí, depois, tem 2 perguntinhas para você. Ok? Are you from Japan? Are you Japanese? Where are you from? What's your nationality? Qual é a tua nacionalidade? De onde você é? Se você é japonesa, se você é do Japão. E aí você vai responder, certo? A quinta aula é uma revisão de pronomes, tá? Então, aqui a gente tem os pronomes pessoais, ele, ela, se refere a animal ou coisa no singular, nós e eles. E você vai tirar os nomes próprios, os sujeitos, e você vai colocar os pronomes pessoais. Depois tem perguntinhas sobre o seu dia a dia, perguntas pessoais também. What's your favorite color? Aqui você vai ter que colocar as cores que você sabe em inglês. How are you? Como você está? How old are you? Eu quero a tua idade em inglês aqui. What animal do you like? Que animal você gosta? What's your phone number? E aqui eu quero que você me coloque, escreva 9 números em inglês, tá? Não pode ser dígito. E é isso. Bye, bye.